Doutor Itagiba, qual foi o perfil que essas testemunhas hoje ouvidas aqui no DHPP traçaram do adolescente de 13 anos? As professoras, os colegas, qual era o perfil desse adolescente? Menino extremamente afável, educado, colaborador, nada a se queixar contra ele, nada, absolutamente nada. Foi uma surpresa para todo mundo, né? Mas no nosso entender, esse problema que ele estava apresentando estava de forma imperceptível, que ele soube dominar, segurar com ele, né? E não deixar que os outros aceitassem essa situação. Neiva Damasceno é médica e professora de pneumologia pediátrica na Santa Casa de São Paulo. Nesta entrevista ao Fantástico, ela conta que atendia Marcelo, o menino suspeito de matar toda a família, desde que ele tinha 1 ano e 4 meses. A última vez que a senhora atendeu o Marcelo, quando foi? Há cerca de 2 semanas. E como é que ele estava? Ótimo, como sempre. Esta é uma foto recente do menino, que tinha 1,52 m de altura e 50 quilos. Ele não tinha as chamadas crises respiratórias, que são comuns na doença, e ele atingiu esse início de 2ª década de vida em condições excelentes de saúde. E ele era um menino muito educado, muito afetuoso, sorridente. Como a senhora soube dessa tragédia? Como é que a senhora recebeu? Confusa, assustada, chocada. Para mim, ele era uma criança, então, uma doce criança. Como é que a gente pode atribuir um fato tão horrível a essa criança? Segundo a polícia, o menino aprendeu a atirar com o pai e a dirigir com a mãe. É tudo mentira, meu irmão era uma pessoa muito coerente enquanto a isso. O menino nunca mostrou também interesse em nada disso, tanto a dirigir quanto a mexer com armas. Se confirmar essa tragédia e ele sendo o responsável. O maior desafio que eu já vivi na minha vida. Por quê? Não há relato de uso de drogas, de anormalidade de comportamento. É como se amanhã eu acordasse, pegasse um revólver e saindo promovendo uma chacina. Ou qualquer criança normal, adolescente, pudesse acontecer isso a qualquer instante. E eu acho que isso é assustador. O perfil de Marcelo Pesseguini. É um menino sossegado. Saiu tanto assunto que o menino tirava o carro e dirigia. Nós, como família, eu nunca vi esse menino dirigir. Eu nunca vi como dirigir. A gente era presente, ele não tinha problema nenhum psicológico, era uma criança normal, estudava, é uma criança dócil, não é criança de violência, nunca foi de violência. Eu acho que ninguém acredita nisso aí. Ninguém na família, os amigos. O tio de Marcelo, irmão do pai dele, falou com exclusividade hoje à tarde ao Fantástico. Ele não quis mostrar o rosto. A família dele, para o Marcelinho, era tudo. Ele amava o pai dele, a mãe. O pai dele, para ele, era o herói. Ele era o super-herói dele. A avó ele amava muito, porque foi que ela que criou ele, cuidou dele, porque os pais trabalhavam muito também. No Dia dos Pais do ano passado, Marcelinho fez uma surpresa para o sargento Luiz. Uma cartinha lá escrita lá com bilhete e um presente para o pai dele. Pai, você é o melhor pai do mundo inteiro. Eu sempre vou te amar. Um grande beijo e feliz Dia dos Pais. Você é irmã de quem? Da mãe, da moça que morreu. Eu conheço a criança jamais teve essa coragem. Uma criança sem maldade, brincava com meu filho, nunca foi violento. A vida dele era dentro de casa, mexendo no computador. E a gente pode gravar isso que a senhora está falando? Tá. Ela é irmã da avó de Marcelo. Como é que era o seu envolvimento com a família? A senhora sempre ia na casa? A minha vida era lá, né? Dia a dia, né? Ela era uma família para mim, era uma mãe, né? Daiana, filha de Fátima, também convivia muito com o primo Marcelo. De toda a família, a gente é o que mais ia lá um pouco. Que a gente praticamente batia cartão lá quase todo final de semana. Não mostrava agressividade, amoroso com a avó, amoroso com a mãe, totalmente amoroso. Obediente, você não via ele responder. Eu nunca vi ele responder. Conheço ele desde que ele nasceu, nunca vi ele responder a avó dele, a mãe dele, nunca. O que a senhora acha, Fátima? Eu acho que tem uma trama por tudo isso, uma sujeira no meio. Porque o menino não teria essa coragem. O menino não teria essa... E outra, uma criança matar 5 pessoas é difícil. Ele tinha arminha de brinquedos? Tinha, ele gostava. O tio, o pai e a mãe é policial, né? O vô era bombeiro, tudo assim, segurança, ele gostava disso. Mais que ele visse filmes horríveis,
Mas que ele fosse treinado pelo pai, que o pai treinava ele com o revólver de borracha, né, para defender ele mesmo. Mas não acredito que foi ele. Eu nunca vi ele sentar num banco de motorista do carro, nem brincando. Nunca vi. A vida toda ele falava que o pai dele era o herói, que o pai dele era o exemplo dele. Aonde que ele ia matar primeiro o pai e a avó depois, a mãe? Jamais, jamais. O sonho dele era ser policial. Toda vez que a gente chegava lá, ele tinha orgulho da roupa do pai dele, da mãe. Sempre se vestia, ele fazia, a gente chegava lá, pegava ele fazendo bracelete, sei lá, de papelão, ele sempre fazia. Fátima relembra o último dia que viu as duas irmãs, a avó e a tia-avó de Marcelo. Como é que foi esse encontro? Foi como sempre, feliz, contente, conversando, né? Eu percebi que as duas estavam muito tristes. Não cheguei a perguntar nada, não. Fiquei mais ou menos uma hora lá, depois eu vim embora. Ela deu tchau pra mim e pronto, não vi mais. A gente não quer acreditar, né? A cabeça não quer acreditar de jeito nenhum que foi ele, né? A gente não acredita que tenha sido o Marcelinho. A gente não acredita. A senhora mora nessa casa aqui? Moro. Fica bem em frente à casa da família do Marcelo. Isso. Bem em frente. Além de vizinha, Rose era amiga íntima da família. Conhece o menino desde quanto tempo? Desde quando nasceu. Eu moro aqui há 30 anos. Então, eu não acredito que seja o Marcelinho. O comportamento dele? Muito bom. Tranquilo. Ele era como esse menininho aí, tá indo gordinho, assim, cheinho, entendeu? Tava gordinho. Rosadinho. Entendeu? Então não tinha nada demais com ele, assim. A avó dele brincava no quintal de pipa com ele, de bola. Porque assim, como aqui na nossa rua não tem muita criança, então assim, ele não tinha como brincar, né? Então era só a avó dele mesmo ali. Entendeu? Então, triste. O filho dela também estava em casa no dia do crime. Ouviu alguma coisa? Então, eu achei que eu escutei uns disparos. Eu achei que eu escutei algum disparo, uns 3 ou 4, só que já não dá mais importância, né? Estão sempre soltando bombinha. O pessoal tá sempre falando alto por aqui, então a gente acaba não ligando, né? O menino era tranquilo, o menino certeza que não foi. Impossível. Há quanto tempo você conhecia a família? Desde que eles moram aí, porque eu moro aqui há 45 anos. E o que você acha desse acontecimento com todos e a acusação do Marcelo? Uma tragédia muito grande e até que me prove ao contrário, eu não acredito que tenha sido menino. Eu acredito hoje de qualquer coisa do ser humano, porque era uma criança caseira. A avó estava sempre com ele, que é quem ficava com ele brincando. Ele nunca vê aquele menino brincando na rua, né? É que nem os meus filhos. Ele era um menino, até pelo problema de saúde que ele tem, que já é de conhecimento de todo mundo. Então a família tinha muito zelo por ele. Ele era um menino tranquilo. Conhecia a Andréinha desde criança, desde pequena. Para mim sempre foram muito legal, nunca vi nada errado naquela família. Uma família muito unida. Até agora... eu não acredito que foi o menino. Eu sinto que foi coisa muito armada aí. O Marcelo, ele era na dele, assim. Ele não era uma criança de conversar muito. Você que tinha que, sabe, buscar alguma coisa com ele. Falar com ele, assim, né? A gente quase nem via esse menino na rua. Pelo jeito dele, acho que não. Que ele era muito fechado, só vivia no videogame, tinha poucas amizades, só brincava com a avó dele no quintal. Poucas pessoas ele conversava. Acho que ele não tem capacidade de fazer uma coisa dessa. E você acredita que o Marcelo pode ter feito esse tipo de ação? Não. Por quê? Porque ele, moleque, era muito calmo, assim, não saía de casa. É um negócio muito macabro, muito... chocou todo mundo por ser vizinho de muito tempo e gente de bem. Tá todo mundo estarrecido. Conversou comigo, ele estava brincalhão, ele brincou com as crianças, ele me deu um abraço delicioso. O que ela falou a respeito do amor de criança? Era um amor. Eu acho que a polícia deveria investigar. Eu acho que tá armada a cena. Armada? Tá? Quem tem interesse nisso, hein? Aí a polícia vai descobrir. Quer que eu falo? Não foi ele. Só isso.